Vamos lá, meninas. Esse é o segundo devocional do livro Ela, a Imagem dele, que é o Deus de Ira e o Feminismo. E eu já gravei umas 4 vezes esse vídeo, mas ele tá ficando muito longo, então eu vou tentar resumir ao máximo. Depois eu vou colocar algumas informações abaixo aqui pra vocês conferirem versículos bíblicos e tal, tá bom? Mas como é um tema do feminismo, é um tema muito caro, é um tema muito importante, principalmente para a mulher moderna, né? Nós, né, que vivemos nessa geração. Você que tem ali menos de 40 anos, você pode achar assim, o feminismo não interfere em nada na minha vida, sempre, né, tive uma visão correta e tal. Mas eu quero dizer que você não conhece o mundo sem o feminismo. O feminismo, apesar de ser um ismo, né, de ser uma teoria, uma ideologia, ele é dado como a teoria correta. Então, tudo, desde os produtos que você usa, tudo que você lê, tudo que você assiste, novela, filme, mesmo que não seja, eu não vou assistir aquele filme woke. Não, nos filmes normais, comédias românticas, tudo tem feminismo. Pequenas frases, pequenos pensamentos que vão construir sim a sua ideia de mulher, né? Então, o que a gente tem de referência de mulher, tudo que a gente tem de pensamento sobre o que é feminino, existe uma ideia geral da sociedade. Eu costumo pensar que feminismo é como uma neblina. Você já acordou de manhãzinha ou foi em sítio, algum lugar assim que tem neblina? É aquele negócio assim, tá em todo lugar, você não enxerga direito, você não consegue enxergar sem ela. Né? Você pode saber da consciência, você ter consciência dela, você pode saber, né, identificar as coisas, mas você não consegue viver na sociedade sem ela, porque ela está imersa no marketing, em tudo. O feminismo está imerso como uma teoria correta. Então, por mais que você tenha consciência que a neblina está ali, que é uma neblina de mentiras, ela está ali, às vezes você não tem consciência de que ela está influenciando a sua visão, né? E qual que é a solução, né? Quando tem uma neblina, ela se dissipa com a luz e o calor do sol. Então aí a gente consegue somente identificar, às vezes, algumas características e alguns pensamentos feministas, assim, em nossa mente, mesmo sendo cristãs, através da luz da palavra de Deus, né, e do trabalho do Espírito Santo. Eu falo muito isso exatamente por causa disso, porque eu, por muito tempo, eu sempre fui uma pessoa que gostava de estudar a Bíblia, sempre fui estudiosa da Bíblia, né, minha família é uma família cristã, eu sou filha de tradicionais da Assembleia, meu pai já foi pastor, tudo. Então, a Bíblia sempre foi algo muito importante pra mim. E por muito tempo eu não achava que o feminismo era oposto à Bíblia, porque eu achava assim, não, mas Deus também defende as mulheres, a Bíblia também defende as mulheres, então o feminismo é de acordo. Eu não me considerava feminista nem nada, mas eu achava que não tinha problema. Falei, não sou feminista porque eu não sou pró-aborto, mas uma coisa é complementar a outra, sabe? Pensava essas coisas, sendo cristã, né, sendo casada. E só depois, conforme eu fui me aprofundando no estudo sobre o que Deus queria da mulher, o estudo sobre a feminilidade bíblica, nesse tema mesmo da mulher, estudando a Bíblia com mais profundidade nesse tema, e estudando o que realmente o feminismo ele é, que muitas das construções de pensamento minha foram confrontadas, né? E na visão feminina que o mundo prega, e não na visão feminina que Deus gostaria que a gente pregasse, que a gente vivesse, né? E tem muita mulher cristã assim. Muita mulher cristã que vai na igreja, que né, lê a Bíblia, vai nos devocionais, tudo. Mas a visão de mulher cristã que elas têm é influenciada, sim, pelos filmes. O tipo de casamento que ela espera é influenciada pelos filmes, pelas literaturas que elas leem, né, pelos comerciais, pelas propagandas. E a gente não percebe. Então, somente realmente o conhecimento de Deus sobre o que Deus quer da mulher, o que Deus quer de nós, né? Realmente conhecer a palavra de Deus que vai nos mostrar que muitas vezes nós estamos vivendo de uma maneira que não resplandece, né, a glória de Deus. Eu vou ter que começar um pouquinho com vocês sobre as ondas do feminismo, que é a parte teórica que eu acho essencial para quem não conhece direito a história, ou conhece só a parte rosa da história, né? Eu vou fazer um resumo breve para que a gente possa entender. Como que funcionavam as famílias por milênios, até a Revolução Industrial. Quando que começavam as famílias? As famílias funcionavam de uma maneira unificada. Então, todo mundo trabalhava, né, inclusive as crianças, em prol da família. Então, você tinha ali um sítio que o marido ficava com o trabalho mais pesado, a mulher, provavelmente, ou ela estava grávida ou ela estava cuidando de bebê, porque as mulheres tinham filhos com muita frequência, né? E elas ficavam com o trabalho mais leve e com a cuidado
das crianças. As crianças cresciam um pouco, elas iam trabalhar. As meninas ajudavam ali a mãe e os meninos ajudavam o pai. Então o trabalho sempre foi ali, né? Não existia, o provedor, não existia isso. Não existia. Todo mundo trabalhava pela família, todo mundo, né? Não tinha uma separação. Com a Revolução Industrial, o marido saiu, os homens saíram de dentro de casa e foram trabalhar fora. E somente o trabalho do homem começou a ter valor, começou a ter ganho financeiro. O trabalho da mulher acabou ficando em casa, cuidando de crianças, cuidando dos filhos. E essa ruptura do trabalho foi muito importante para o resto da história, porque o feminismo ele é produto da modernidade, né? Exatamente por causa dessa ruptura que nunca existiu, né? As pessoas sempre, as famílias sempre trabalhavam juntas, tanto que ter muitos filhos era sinal de prosperidade, porque você teria mais pessoas para trabalhar e para somar ali no ganho e na alimentação da casa, da família. Então, muita coisa mudou com essa ruptura do trabalho. Após isso, veio a primeira onda do feminismo. A primeira onda do feminismo, ela saiu de dentro dos movimentos cristãos. Por quê? Porque nessa época, a mulher já estava trabalhando fora também, porque muitas vezes o que o homem ganhava não era suficiente. E então, já estava tendo um movimento para garantir direitos das mulheres, as leis abolicionistas também já estavam ali com os cristãos lutando por isso, né? E o feminismo, ele saiu dessa vertente, de dentro da igreja. Por que ele saiu? Ele saiu exatamente porque ele começou a ir para a filosofia existencialista e marxista. Então ele começou a sair, ele saiu do movimento cristão. Tanto que a primeira reunião feminista, ela é registrada dentro de uma igreja wesleyana dos Estados Unidos. Mas depois ela acabou saindo porque a igreja começou a rejeitar, né, essas palestras, porque elas realmente tinham coisas que não eram de acordo com a palavra de Deus. Então, no começo, a primeira onda, ela veio com direitos da educação, direito à propriedade, direito ao voto, e nessa época também estava existindo uma expansão da democracia, o que fazia muita diferença, né? E luta pelos direitos civis. A questão do voto, eu vou dar uma pincelada, porque por que demorou muito para se aceitar o voto feminino? Porque hoje a gente não associa o voto feminino com ir para a guerra. Mas naquela geração, nem todos os homens podiam votar também. Né? Nessa época, né, e anteriormente a isso, o voto era um direito somente de quem pagava impostos, donos de propriedades e de quem ia à guerra, aptos à guerra. Então, se você fosse considerado apto à guerra, você tinha o direito de votar. Então, demorou muito para se ter esse direito da mulher, porque nem as mulheres queriam. As mulheres não queriam votar. Se eu votar, vou ter que ir para a guerra. Então, as mulheres não queriam. Existiram muitos plebiscitos e tal, e as mulheres não tinham interesse de votar exatamente por causa disso. Então, precisou primeiro fazer uma ruptura, inclusive legal, dessa questão da obrigação de ir à guerra, para que o direito ao voto fosse dado a todos, não só aos homens, né? Mas a todos os homens também, porque homens negros não podiam votar, homens que não tinham propriedade, homens que não pagavam imposto também não podiam votar. E a gente acha também que era só mulheres que queriam essa questão do voto, mas não, tinha muitos homens que também batalhavam ali pelo direito do voto feminino, tá? Mas teve que ter essa ruptura primeiro da questão do voto. E só que nessa primeira onda teve algo muito marcante, que foi o livro da Simone de Beauvoir, que é o livro do Segundo Sexo, que ele praticamente fala que a mulher não nasce mulher, a mulher, ela se forma mulher. Que já é uma questão de desconstrução de gênero, né? Que é a criação da mulher que faz ela ser mulher, né? Então, já veio essa ideologia muito forte nessa época, através de Simone de Beauvoir, que era esposa de Jean-Paul Sartre, que é um filósofo existencialista extremamente importante. Mas se vocês forem pesquisar como era esse casal, vocês vão ficar espantados. Eles eram claramente a favor da pedofilia, por exemplo. Relativismo moral. Os dois eram um casal de relacionamento aberto e ela buscava meninas adolescentes para ficar com o marido. Entendeu? Eles tiveram muitas questões, porque até na época foi muito problemático para eles. Então eles tinham muito essa questão da pedofilia. Eles tinham muitos textos controversos sobre isso, sobre a questão de relativismo moral. Então, os escritos deles foram muito marcantes para o feminismo e marcaram o que vem por aí, que é a segunda onda do feminismo. Depois da primeira onda veio a guerra, né? A Primeira Guerra Mundial, de 1914 a 1918. O que aconteceu aí? Os homens foram para a guerra. Quem que fez o mundo funcionar? As mulheres. Então, as mulheres que ainda não trabalhavam foram trabalhar. Porque o marido estava na guerra, tinha que sustentar a família,
Então ela ia trabalhar no lugar do marido, né? Então houve mais uma ruptura muito grande nas famílias. Isso causou muita pobreza, muita questão social, muita violência, porque imagina, as mulheres estavam, os homens estavam na guerra, as mulheres estavam no trabalho e as crianças ali largadas, né? Em 1939 a 1945 houve a Segunda Guerra Mundial. Em 1960 a 1980 chega a segunda onda do feminismo, questionando sim os papéis principais: igualdade no mercado de trabalho, os anticoncepcionais, a liberdade sexual e o combate à violência. Nessa época teve um livro muito importante que é da Beth Friedan, que ela era classe média, suburbana dos Estados Unidos, sabe como é? Os homens trabalhavam, as mulheres ficavam em casa, cuidando dos filhos ali, mas ela era classe média para alta. Os pobres estavam trabalhando, né? As mulheres pobres estavam trabalhando, normal. E ela questiona muito essa questão, o que ela começou a fazer? Ela começou a escrever um livro e associar, que se chama Mística Feminina, esse livro. Ela associava de que as mulheres eram criadas para ser dona de casa, para cuidar dos filhos, e que isso trazia infelicidade para a mulher. Trazia uma insatisfação. Que as mulheres, elas precisavam ter uma carreira igual ao homem, né? Que elas precisavam sair de dentro de casa, né? Que elas estavam sendo oprimidas, e toda essa construção e desconstrução da dona de casa. A infelicidade é humana, só que ela associou a infelicidade ao ser dona de casa. E lembrando que ser dona de casa também era um privilégio, mesmo na sociedade dela, porque as mulheres de classe média, elas não trabalhavam, mas as mulheres pobres trabalhavam. As mulheres pobres estavam ali colhendo feijão. Você, da sua avó, se você teve uma vida um pouquinho melhor, se sua avó tinha uma vida um pouquinho melhor, ela era dona de casa. Senão ela estava colhendo feijão, colhendo cana, ela estava trabalhando no hospital, ela estava trabalhando de doméstica, porque as mulheres pobres sempre trabalhavam, né? As mulheres que tinham um pouquinho mais de privilégio, que o marido podia sustentá-las, que tinham o privilégio de ficar em casa. Mas ela associou e criou uma associação de que a infelicidade feminina estava dentro da casa e dentro das funções domésticas e da domesticidade. E nessa época também teve a questão do anticoncepcional e da liberdade sexual, que todos sabemos, né? De ser associada à infelicidade da mulher com o patriarcado. Ser associada à infelicidade da mulher com o homem. Então, a mulher era infeliz porque ela não podia beber que nem o homem, porque ela não podia namorar que nem o homem, porque ela não podia trabalhar que nem o homem, né? Foi associada a isso. Ninguém está falando aqui que não existiam injustiças, não existiam mulheres que sofriam abuso, ninguém está falando que isso não existia, né? Inclusive, a igreja tinha um papel fundamental nessa parte. Mas, essa ideia, né, de que o problema da mulher é o homem, começou a crescer aí nessa segunda onda. A terceira onda, ela veio até 2010, 1900, vou colocar a data aqui certa, até 2010, que é a terceira onda. Aí a terceira onda chega, né, trazendo tudo isso, a questão de gênero, construção de gênero, trazendo essa questão da infelicidade e domesticidade da mulher, e ela acrescenta ali o relativismo, então até a sua identidade feminina, ela é diferente da minha. Se eu sou negra, eu tenho uma identidade feminina, uma ideia feminina do que você. Se você é classe média, então começou a ter um relativismo maior, né? E também o combate muito forte da questão da identidade de gênero e da questão dos direitos LGBTs, né? E da parte dos preconceitos, né? Dos LGBTs. E hoje nós somos considerados a quarta onda do feminismo, que é o ativismo digital. Ativismo digital, mobilização de rede social e campanhas contra a violência, mas trazendo já toda essa construção. Trazendo desde a primeira, ela foi somando coisas, né? Então hoje você pode achar que você tá vendo os seus memes na internet, que você tá vendo vídeos na internet, que você tá vendo a sua série ali do Sex and the City, você tá vendo seus filmes românticos, e você pode achar que você não está sendo influenciada ao feminismo, mas você está, né? Muitos pensamentos e estruturas de pensamento são construídas assim, na hora do descanso, no entretenimento. Então hoje a gente tá nessa onda da influência do ativismo digital e também das campanhas contra a violência. Então, quem não fica revoltada em ver que nem aquele homem que deu 60 socos em uma mulher? Não tem pessoa que não fica revoltada com isso. E o feminismo, sim, ele se apropria disso como essa é uma luta somente nossa. Ninguém mais está falando nisso. Ninguém mais protege a mulher como a feminista. Então, muitas vezes, a pessoa... Vamos falar assim, as pessoas acham que feminista é somente aquelas pessoas radicais que estão lá na faculdade. Não, a maioria das feministas, o que elas pensam? Eu sou feminista porque eu sou a favor da segurança da mulher, eu sou a favor do direito da mulher. Então a pessoa, ela acha que ela é feminista por causa disso. A maioria das pessoas são isso.
A maioria das pessoas não conhecem a teoria, que assim, tem muito mais do que isso, eu fiz uma boa resumida pra vocês. A maioria das pessoas estão trabalhando, estão cuidando das suas vidas, mas elas estão sendo inteiramente influenciadas a achar que somente o feminismo é capaz de defender a mulher. Somente o feminismo. Elas acham que o cristianismo oprime a mulher. E isso é falado claramente, né? O meu marido é psicólogo, e ele na faculdade, o cristianismo era quase um crime. Porque o cristianismo oprime a mulher, porque a mulher tem que ser submissa ao homem. Mas isso é um desconhecimento da palavra de Deus. E é óbvio que tem igrejas, sim, que são igrejas não bíblicas que oprimem a mulher. Que falam que se você apanhou, você tem que continuar ali, né? Existe sim, mas são igrejas não bíblicas. O cristianismo, ele é o suficiente para nos fazer, né, defender a mulher. O tema desse texto é exatamente o Deus de ira e o feminismo, né? Às vezes a gente ouviu muito, Deus é amor, isso é repetido assim muitas vezes, né? Mas Deus também é ira, e ele se ira contra a injustiça, né? Nós temos um papel ali de agentes de justiça social também nesse mundo, né? Nós somos sal da terra, né? Através do cristianismo, né? Que Deus opera no mundo, através de nós que Deus opera no mundo. E Deus também se ira contra os seus filhos e suas filhas que são oprimidas pelo mal e pelo pecado. Mas se você ler a Bíblia, se você estudar a Bíblia, você vai ver um Deus que cuida das suas filhas, que pede para que os seus filhos, para que a mulher seja tratada de uma forma gentil, de uma forma com cuidados. Jesus vivia em volta de mulheres, as mulheres sustentavam o seu ministério. Deus deu muito protagonismo para a mulher, né? Então, e Deus também deu igualitaridade para a mulher. É filhas e filhos de Deus, né? A mulher e o homem, para ele não distingue, é igual. Então, isso era radical na época, isso era radical. Mas o judaísmo e o judaico-cristã é a única filosofia que dá protagonismo à mulher. Os romanos, os gregos, todas essas idades antigas, a mulher não era nada. Então, isso são falas de Paulo ali na Bíblia que são extremamente chocantes, né? Da mulher ser igual ao homem, né? E aqui tem até um trecho na Bíblia que eu quero ler. Creio que se sentirmos necessidade de nos autodominar feministas para defender as mulheres das injustiças, é porque ainda não compreendemos que Deus e a sua santa lei são inteiramente suficientes para realizar essa tarefa. Então você apoia os direitos da mulher exatamente porque você é cristã. Então, um homem, ele deve apoiar os direitos da mulher, ele deve ser contra a violência, ele deve ali lutar contra a violência, contra injustiças, exatamente porque ele é cristão. A gente não precisa do feminismo para isso. Porque o feminismo, ele começou ali com essa intenção, mas hoje ele é totalmente outra coisa. Então, tem duas características do feminismo que é muito importante, que a gente comente aqui. A primeira é que o lugar da mulher é onde ela quiser. E pra falar a verdade, nenhum homem pode falar isso. Principalmente se ele for cristão. Porque se nós somos cristãos, nosso lugar é onde Deus quer, né? Nós fomos chamadas para ter liberdade em Cristo. E sermos de Cristo, né? Nós somos escravos de Jesus. Estamos sob o jugo dele. A vida cristã é tomar a cruz e seguir ao Mestre. O ponto que eu acho muito importante de falar é sobre a questão patriarcal. Porque a sociedade é patriarcal, ela é feita para proteger o homem, né? Mas existe muito essa construção de que o problema da mulher é o homem, exatamente vindo da segunda onda, né? Mas eu gostaria de falar pra você que muitas vezes pensa isso e leva isso pros seus relacionamentos, né? De que homem nenhum presta, de que o problema da mulher é o homem, porque se não fosse o homem, porque não fosse o homem. Eu quero falar pra você que o problema da mulher não é o homem. E que o problema do homem também não é a mulher. O problema nosso é o pecado. E a solução de ambas as partes é Jesus Cristo. Existe muita mentira que é colocada em nossas mentes através dessa névoa, né? Que nos cerca. Que é isso, a gente é oprimida, várias questões. Então, eu vou deixar aqui alguns livros para vocês lerem, né? Quem tiver interesse. Para vocês realmente se aprofundarem e orarem para Deus, para que se tiver alguma coisa em sua mente que não é, né, da identidade de Cristo para você, para glorificar Deus, né, essa questão de ser empoderada, de você achar que a sua carreira é o que te dignifica, é o que te traz valor,
né? Que os homens são todos iguais, que os homens, eles são egoístas, que os homens isso, que os homens aquilo, essa construção de masculinidade que muitas vezes a gente deixa o mundo trazer pra gente, ou muitas vezes você foi criada em uma família que você presenciou violência, né? Presenciou injustiça contra a mulher, ou você já teve algum abuso, alguma coisa. Eu gostaria que você entregasse isso pra Deus, que você buscasse em Deus a cura, né, interior para você, a sua cura, né, com seu relacionamento em Deus, que você não precisa de filosofias seculares para isso. Deus é o suficiente. Diz que a gente foi feita por Deus. Nós fomos feitas por Deus, a imagem de Deus igualmente ao homem. Foi Deus que nos formou, né, de maneiras diferentes, Meu filho tem 3 anos, tem hora que eu vou segurar ele, eu não consigo, porque ele já é muito forte, né? A força é um exemplo, a força masculina é muito maior que a da mulher. Né, de maneira que o homem, às vezes ele tem características que a mulher não tem e a mulher tem características que o homem não tem. Isso é complementarismo, né? A gente é complementar um ao outro. E diferentes ao mesmo tempo, mas de igual valor, com a mesma dignidade de filha de Deus. Você tem filhos, você ama os dois iguais, eles são diferentes, né? Então, são filhos, nós somos filhas de Deus, né? E a gente tem que buscar em Deus a nossa dignidade. E eu vou concluir aqui com uma leitura que nos enganemos. Deus odeia o aborto, odeia a distorção do seu intento original na criação. Mas Deus também odeia a proporção e a opressão das suas criaturas. Como cristãos, não precisamos de movimento feminista para defender as mulheres. Deus é o suficiente para isso. Assim, quando nos posicionamos ao seu lado, isso é o suficiente para que sejamos cheios de ira santa contra a opressão e injustiça. Quando olhamos para o nosso Deus, um Deus de ira e de amor, um Deus de graça e de justiça, compreendemos que quando vivemos para a glória dele, vivemos também na luta contra o mal. Não precisamos de ideologia, precisamos de teologia. Precisamos entender que Deus é e quem Deus é e nos tornamos cada dia mais parecidos com ele. Dessa maneira, defendemos as mulheres, homens e crianças, nascidos ou não, pois é isso que ele espera dos seus seguidores. Portanto, o que precisamos realmente fazer, como cristãos, é apontar homens e mulheres para Jesus, que é a única e verdadeira solução para as mazelas humanas. Então, ninguém aqui está falando que não existe opressão para a mulher, ninguém aqui está falando que não existe abuso, violência contra a mulher, e nós cristãos, nós temos um papel fundamental em lutar contra essas injustiças, né? E isso é o suficiente. Meditando e lembrei de uma coisa importante, que é que não só a identidade feminina tem sido muito destruída ultimamente, mas também a identidade masculina. Então existe muito, sim, né? Machismo, hoje tem ali um novo nome, que é o Red Pill, né? Existe muito isso, porque o mundo está lutando não só para destruir a feminilidade, mas a masculinidade também. E o feminismo entra exatamente muitas vezes na falha do masculino, no pecado do homem. Então, se você tem alguma questão, procure ajuda da igreja, né? Procure ajuda do pastor, ajuda das irmãs, se você teve alguma questão de violência, alguma questão no seu casamento. E se esse capítulo, eu sei que ele foi um tema meio chato, que tem história e tudo, mas eu gostaria de que você meditasse na sua vida, de como você vê a feminilidade, de como você vê a masculinidade, e pedir para que Deus, ele coloque em sua mente, que você ore mesmo para que Deus revele a você, né, como que você, como mulher, pode glorificar Deus, e que pensamentos, muitas vezes verdades absolutas que a gente tem na nossa mente, que a gente não percebe, que são contra a palavra de Deus. Então ore, é um convite a você, para que você realmente enxergue a neblina que está à nossa volta, uma neblina de mentiras, para que a gente possa viver a verdade e lutar por ela, sim, né? Lutar pela verdade e lutar pelas justiças e ser o sal da terra, né? Como a Bíblia nos manda. Glorificar a Deus com as nossas vidas dos nossos filhos, com o nosso casamento, que reflete a glória de Deus e os propósitos divinos para nós.